Oi, pessoal. O assunto aquecimento global está em evidência há décadas e certamente não deve sair de pauta. Isso porque é preciso correr contra o tempo para minimizar os efeitos que a poluição e a destruição humana continuam causando à Terra. A responsabilidade de cuidar do planeta é nossa e uma escola pública aqui de João Pessoa tem levado muito a sério essa missão. Um projeto sobre o tema, que aponta possíveis soluções, já foi apresentado numa importante feira do gênero no Brasil e agora as ideias serão levadas para os Estados Unidos. Nossas convidadas são as autoras do projeto, as alunas Rayane Jatobá e Caroline Ribeiro e a professora orientadora Rafaele Souza. O Câmara Aberta está começando. Vocês de casa nos acompanhando, sejam muito bem-vindos ao nosso Câmara Aberta. Nossas convidadas também, muito bom tê-las aqui, sejam bem-vindas. Obrigada. Quero começar entendendo de onde surge essa ideia, professora. Por que tocar nesse tema e como é que surgiu? No início do ano, nós propomos algumas ideias para os alunos para entrar no mundo da ciência. Então, nós colocamos alguns pontos que eles podem desenvolver pesquisas ou mesmo um simples trabalho. Daí, quando nós percebemos que alguns alunos eles vão mais além do que a gente pede, um trabalho de sala de aula, nós incentivamos, investimos no potencial deles. Então, assim como os outros alunos, as meninas elas partiram de uma ideia de um trabalho de sala de aula com o tema somente Ilha de Calor. Nós não imaginávamos que ele ia mais além. Então, resumidamente é isso. A senhora é professora de Física. De Física. E vocês começaram esse projeto ainda no ano passado, é isso? No final do ano passado. Cursando primeiro ano. Primeiro ano. E resolveram, então, entraram em 2014, desenvolvendo ainda mais esse trabalho. Por que vocês acharam que deu certo e precisava ser ainda mais explorado? Bom, porque assim, primeiramente, é um tema que muita gente aqui na Paraíba não conhecia e achava, aqui João Pessoa é tropical. Não existe isso. Então a gente resolveu pesquisar e para poder passar para as pessoas essa ideia do meio ambiente, que é preciso proteger. E Quando a gente fala Ilha de Calor, a gente está falando em quê? a gente fala do aquecimento elevado em algumas áreas da cidade, que elas são causadas por alguns problemas, como poluição atmosférica, a elevação de edifícios verticalmente. A impermeabilização dos solos pelo calçamento, essas coisas. Então, é como se fosse assim, me corrija se eu estiver errado esse trabalho de vocês. É o fato de sermos hoje um país urbano, né? O Brasil é há décadas um país onde a população está de fato em cidades, e esse crescimento urbano de prédios, de asfalto, de derrubar árvore e constrói pedra, isso interfere no clima. Sim. Como é que vocês conseguem justificar isso com o projeto? Por onde é que segue os estudos de vocês? A gente começa falando desde o crescimento urbano, que é quando começou, o Brasil ele seguiu o plano urbanístico dos países desenvolvidos, e isso acabou não dando certo aqui, aí daí começa o problema, que vem junto com as submoradias, vem alguns problemas como aumento da criminalidade e a degradação do meio ambiente. Deixa eu citar aqui o nome da escola, a Escola de Ensino Médio e Médio Integrado, é isso? Presidente Médici. É isso mesmo. Vocês perceberam dentro do próprio ambiente escolar que não há tanto interesse, ou na sociedade em geral, não há tanto interesse em tratar do tema, ou em cada um fazer sua parte, pelo menos? Sim. Uma das soluções que elas apontam é a questão da vegetação, da importância da vegetação para a diminuição do aquecimento, já que Ilha de Calor é questão de maior temperatura em alguns locais. Nós tínhamos o estacionamento, que há uns 10 anos, acho, talvez menos, era uma área verde, era mais vegetação. Lá na escola? Na escola. Aí eles foi retirado para fazer o calçamento. Então, os professores que já estavam na escola há mais tempo, eles reclamavam recorrentemente que se tornou mais quente. A escola, o ambiente, a sala dos professores, então estava se tornando muito insuportável o calor, que é uma coisa comum no nosso dia a dia. Então, uma das medidas que nós tentamos viabilizar foi acrescentar áreas verdes na própria escola.
É uma conta que não fecha, eu fico imaginando. As cidades continuam crescendo, árvores continuam sendo cortadas, mais carros no mundo, mais lixo sendo produzido diariamente. É uma conta que não fecha, será? Com certeza. Assim, é uma necessidade. João Pessoa, nós sempre falamos, não é considerada metrópole, mas cada vez mais o número de habitantes tem crescido. Pessoas vêm de outras cidades para morar aqui, a taxa de natalidade aumenta também. Então, não tem como você dizer, então tá, não vamos mais construir. Então, diante disso, nós pensamos em algumas soluções viáveis que tá, então não vai destruir prédios, mas vamos tentar minimizar de alguma maneira os efeitos. É nossa obrigação, né, Nossa tentar fazer obrigação. isso. Que metodologia vocês usaram para tentar justificar essa linha de pensamento de vocês? A gente buscou dados de outras pesquisas e daí começou a buscar botar a nossa opinião no projeto, o que a gente já tinha visto, o que a gente estudou. Aí, no caso, a gente pegou algumas dissertações e botou a nossa opinião nelas. O projeto aqui em João Pessoa tem lugares específicos? Vocês foram a tal avenida ou tal lugar para analisar se ali tem características de Ilha de Calu? A gente foi na Bica e também a gente foi ali na parte dos bancários. E no projeto também cita o Tambaú, Bessa, toda a Zona Norte. Que são as áreas onde estão tendo mais crescimento urbanístico, mais prédios, essa elevação. E como é que você analisa? Se está mais quente lá, pega a opinião das pessoas, como é que foi feito? Inicialmente, elas estudaram o tema, né, para entender o que é ilha de calor, que aí entravam os conceitos físicos. Identificado que em João Pessoa tinha ilha de calor, através de algumas pesquisas, elas tinham que verificar em que decorrer do tempo você nota que tem esse aquecimento, porque não é durante todo o ano, né, que você percebe que está super quente. Então, a gente utilizou o site do IMEP, que é um site de meteorologia, onde eles têm um banco de dados de temperatura. E fizemos ao longo de 10 anos a verificação da máxima e da mínima durante cada ano. Então, nós pegamos e traçamos um gráfico para assim, notar como é que se comporta a temperatura. Então, percebeu que tem sido, assim, se notado um acréscimo. Então, tem ilha de calor na cidade de João Pessoa, vamos identificar quais os locais e fazendo comparativo. Então, a gente comparou, por exemplo, a universidade, a UFPB, com o Ministério da Agricultura, em Cabedelo. E você nota a diferença de temperatura nos dois. Por quê? Que características? Porque A universidade tem muita árvore, é isso, tem a vegetação, reserva, né? Assim, e lá não tem, em outro lugar. Lá é mais concreto, mais urbanizado, digamos assim, tem mais construções. Já na universidade não, tem todo um programa assim, né, de preservação da questão da Mata Atlântica e tudo. Então, eles têm esse cuidado de manter áreas verdes que já tem na universidade. Tem até, né, todo um processo para não construir mais em locais que já tem árvores e tudo. Então, contribui bastante. Esse trabalho de vocês acabaram levando para o sul do país, né? Foi lá para Nova Hamburgo, né? Isso, para a feira Mostratec, no Rio Grande do Sul. Esperavam chegar tão longe com o trabalho? Porque essa feira é uma das mais importantes do gênero no país, né? Isso. Não, nós incentivamos os alunos a desenvolver suas pesquisas para a própria escola. Nós já tínhamos ido para Fortaleza, já foi para Recife, alguns dos alunos. Mas a Mostratec foi a primeira vez que as meninas participaram, tanto elas quanto eu também foi a primeira vez. Então, eu não conhecia o nível dos trabalhos que tem lá. Quando a gente chegou, eram 34 trabalhos na área de gerenciamento do meio ambiente. Então, a conquista era participar da feira, não necessariamente chegar no primeiro, segundo, ou seja lá, né? Mas quando encerrou a feira, na cerimônia de premiação, aí nós fomos classificados no primeiro lugar da área e ganhou a credencial para a Feira dos Estados Unidos, que é a ISUIP, que também é uma feira mundial e super conhecida e importante, porque ela é voltada para a sustentabilidade e gerenciamento do meio ambiente. Deixa eu pegar aqui com o troféu e a medalha que as meninas ganharam, enquanto eu peço o depoimento de vocês mesmo. Professora Segura, como é que foi participar dessa feira? Que experiência foi essa para vocês? Nossa, pode falar. Medalha. Quem começa falando aí da experiência? Eu falo. Assim, quando a gente foi, a gente não tinha nenhuma perspectiva de ganhar, como o Rafael já falou. E quando a gente conseguiu, foi uma surpresa imensa. E, assim, quando a gente estava lá, a gente também recebeu dicas de o que poder fazer para melhorar ainda mais, o que buscar de recursos para trazer dentro do nosso padrão de vida, realizar algumas coisas, como o teto verde, o plantio, essas coisas.
E foi como a gente foi buscando dicas de professores que estavam lá na feira também, eles vão ajudando, assim, a gente vai uma troca de conhecimento. Troca de experiência que você percebeu também? Sim, bastante. À medida que a gente vai conversando com os colegas da feira, a gente pode perceber, pode trocar experiências, pode trocar conhecimento. Isso é muito importante para o nosso crescimento, até crescimento assim, em relação ao conhecimento da gente. A gente pode, como a Carol falou, tivemos várias dicas, a gente pôde conhecer outros projetos, perceber o que as pessoas estavam fazendo, dar dicas também. Então, foi uma experiência, assim, no que a gente ia imaginar? Foi a experiência, assim, da nossa vida, vamos supor, até E esperavam agora. voltar para casa com o troféu, com a medalha? Não, a gente esperava, já como o Rafael falou, a feira em si participar já era um prêmio imenso para a gente. Mas com certeza, né, com as nossas conquistas, foi maravilhoso. Voltou para casa com a mala cheia de alegria. E com expectativa para ir para os Estados Unidos agora, né? Sim. Tem a data aí em Do dia 4 a 11 de maio. de maio. 2015. Vai todo mundo, vai, vocês duas vão, a Sim, professora vai. Isso. Qual o nível dessa feira lá nos Estados Unidos para a gente entender, professora? Ela se torna um nível mundial, porque vai receber representação de todos os países, inclusive nós, né, do Brasil, acredito que pela primeira vez. E assim, vai ser uma feira de um nível bem maior do que a Mostrotec. Nós já estamos pensando em como melhorar ainda mais o nosso trabalho. Precisamos de apoio, porque como nós fizemos um trabalho assim bom, ao nosso ver, mas pode melhorar muito mais, então nós precisamos de apoio, não, assim, de recursos mesmo, para colocar em prática algumas das propostas que nós não podemos, para quando chegar lá representar bem o Brasil, não só ir, como a gente tinha nossa percepção de quando foi para a Mostrotec, não, vamos participar. Mas já que a gente já voltou, né, assim, com reconhecimento, vamos tentar ir para os Estados Unidos e fazer bonito, porque os níveis dos projetos lá também são, assim, nível bem grande, então... A capacidade existe, né, professora? E eu queria lhe perguntar o seguinte, estamos falando de escola pública, muita gente às vezes tem um preconceito com o ensino público, e a gente encontra tanto estudante, tanto aluno que quer se empenhar mesmo num projeto, quer trabalhar mesmo. Tem, de fato, encontrado cada vez mais esses estudantes querendo só uma oportunidade mesmo de se aprofundar e de ir mais além da pauta do dia a dia? Desde o ano passado, quando eu entrei na escola, eu já fui logo tentando incentivar os meninos a desenvolver, partir de uma coisa que chame a atenção para assim, incentivá-los a entender a ciência, sair, porque como eu sou professora de física, sair daquela percepção, a física é muito difícil, é só matemática. Então, eu incentivo eles a estudar a ciência, e não só a ciência, mas se influenciar para a sociedade, para questões ambientais, para a tecnologia também. Então, os meninos, eles têm se esforçado, mesmo com poucos recursos, eles vão longe, e se você der uma oportunidade, eles conseguem fazer, assim, se igualar com outras instituições, mesmo sendo escola pública, sem tantos recursos, sem investimentos, mas nós conseguimos. Então, assim, vale a pena investir. Por algum motivo específico, vocês duas quiseram ir mais a fundo nesse trabalho? Por que levaram tão a sério mesmo? Bom, já era um assunto que a gente já tinha um conhecimento, mas era muito básico. E meio ambiente sempre foi uma coisa que eu e a Carolina a gente sempre gostou. Então, quando a gente começou a pesquisar, ter o incentivo da professora, a gente realmente, não, temos que ir mais a fundo, temos que expandir esse trabalho. Temos que conscientizar, propor soluções. Quando a gente começou bem pequeno. Se a gente lembrar da nossa primeira apresentação, é engraçado, porque a gente só dizia uma solução. E agora a gente já propõe mais de 3. E isso é muito engraçado. Quando eu estava um dia desse, eu estava lembrando da primeira apresentação para a segunda, para a terceira. E agora é impressionante a melhora, né? Tanto do projeto, tanto da oratória, de tudo. O futuro de vocês, depois da escola, vocês pensam em ser algo relacionado a isso? Isso de alguma maneira incentivou no vestibular que vocês devem prestar no curso superior? Para mim, sim. Eu pretendo prestar para geografia. Pretendo fazer para direito ambiental, mas assim, para lutar por essas causas mesmo.
Bacana, eu quero entender direito que soluções que vocês propõem, né, para esse problema tão grande que a gente vem discutindo há décadas. No segundo bloco, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, a gente volta falando dessas soluções para melhorar a questão do aquecimento global no nosso planeta. Até já! Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre aquecimento global. Um projeto desenvolvido aqui na Escola de João Pessoa analisa o assunto e aponta possíveis soluções. Nossas convidadas são as autoras desse projeto, as alunas Rayane Jatobá e Caroline Ribeiro e a professora orientadora Rafaele Souza. Eu, no finzinho do primeiro bloco, disse que a gente queria entender mais que soluções, né, que vocês apontam para a gente resolver essa problemática. Vocês reuniram algumas coisas que já eram discutidas, é isso, apontadas como soluções. Isso tem uma série de possibilidades dentro desse projeto? Foi. Nós começamos, primeiro, nós estudamos quais eram as soluções possíveis. Depois, nós fizemos alguns experimentos para comprová-las. E depois aí nós começamos a propor mesmo que é o teto verde, que chega a reduzir em 50% a temperatura dentro do ambiente. Também tem o teto branco e também tem outras soluções que a gente realizou. Que foi o plantio de árvores, que é uma solução bastante viável. A gente, primeiramente, resolvemos realizar no estacionamento, que, como a gente falou, era onde tinha vegetação. E como eles estavam começando a reclamar, a gente resolveu plantar novamente. Os professores nos ajudaram bastante nessa questão, ajudaram a gente a plantar, a pegar algumas mudas também. Há também o asfalto frio. Que é feito de borracha. Que é feito de borracha. A gente tem umas fotos, inclusive, do projeto. Deixa eu ir chamando as fotos que a gente vai explorando uma por uma na sequência. Laís, vou te pedir essa primeira foto. Ali é um experimento, é isso? Sim. Sobre o albedo. Aí, nesse experimento, a gente tentou mostrar como diferentes superfícies absorvem a luz do sol, para comprovar a teoria do teto branco. Então, vocês estão medindo ali a temperatura em diferentes solos, seria isso? Não, no caso, na mesma superfície, só que vamos supor, pintadas com... Porque no caso do preto, ele vai reter mais o calor. Tem um teto preto ali, né? O que seria o teto preto e o teto branco, que vai, no caso, ele vai refletir mais. Então, isso, a temperatura vai dar diferente e você ia identificar que, no caso, a teoria do albedo, da reflexidade do sol, está coerente. Então, vocês atestaram mesmo? Deu diferente a temperatura? Deu quase 2 graus de diferença. Nesse momento de experimentação era para verificar e para desenvolver também a parte experimental do projeto. Você tem uma teoria, mas será que de fato isso está correto? Que para elas era um processo importante. Bacana. Vamos em frente com mais uma foto, Laís, para a gente comentando. Aí a gente tem o comportamento de uma ilha de calor. Explique para a gente, professora, por favor. Onde tem uma área mais horizontal, uma parte mais residencial, ela diminui a concentração de calor. Onde você nota uma incidência, vai ter uma incidência mediana, onde você nota uma concentração não tanto forte. A temperatura já é um pouco maior. Já é maior, mas não é tão, assim, não incomoda tanto. Já na terceira, onde tem maior incidência de edificações, consequentemente vai reter mais o calor, que foi um ponto que a gente apontou como o Alto-Tabaú, que antigamente tinha vegetação, mas aí você nota que a concentração urbana é mais intensa. Então o calor ele fica retido e o vento ele não consegue passar para refrescar mais. E, consequentemente, você nota a elevação da temperatura. A gente tem uma sorte, talvez, de nossa orla não ter prédios altos, né? Os prédios altos, um ou outro, antigos, não é mais permitido a construção. Isso interferiria, então, se a gente enchesse nossa orla de arranha-céus? Isso, ia aumentar bem mais, porque nós notamos, por exemplo, na escola, que é uma área ampla, você nota esse calor devido à falta de vegetação.
E o concreto em si, ele retém muito calor. Então, se na orla você permitisse ainda prédios ainda mais altos, isso ia refletir nos outros bairros ao redor. Porque o vento ele não ia conseguir atingir todas as casas, então ia reter mais e, consequentemente, a temperatura ia ficar mais elevada. Interessante. Vamos em frente com mais fotos, Laís? Qual a próxima? Aí é o telhado verde que vocês falaram, né? Como é que funciona o telhado verde e por que é que ele funciona? Ele é revestido com plantas em geral. E daí, as plantas, ela vai causar um conforto térmico maior, porque ela dispersa mais o ar, consequentemente vai abaixar um pouco a temperatura, ficando mais confortável o ambiente. E é uma possibilidade, assim, viável? É possível a gente, sem grandes recursos, de repente os moradores de um condomínio, de um prédio, se juntarem e conseguir fazer isso? É possível tirar do papel? Sim, é possível assim, de forma mais simples, mas também com o mesmo objetivo e, consequentemente, vai ter um conforto térmico sim. É uma solução já utilizada em alguns locais, como o caso de São Paulo, que em João Pessoa nós já notamos que tem essa utilização e apontamos que é uma solução assim, interessante, porque você vai notar a umidade mais na sua residência ou mesmo num prédio, que não é tão dispendioso, dá para fazer. Nós não fizemos ainda lá na escola devido à questão assim, financeira, mas que dá para fazer sim, até um condomínio mesmo, as pessoas se juntando, é viável sim. Eu fico imaginando que talvez tenha outros reflexos também, do tipo, se a temperatura está um pouco mais amena, o morador talvez economize o ventilador, não deixe, né, num determinado período do dia ligado, que economiza energia, que economiza já outra fonte, né? Isso aí acaba se tornando um ciclo, porque a pessoa vai diminuir o uso do ar-condicionado, né? Reflete em questão de, vou desligar essa lâmpada, ou assim, seja a medida que ele tomar, colocando uma árvore na sua casa, ou mesmo um telhado verde, depois nós vamos mostrar o teto branco também, vai refletir em outras questões que influenciam na gestão ambiental. Acho que esse telhado branco é até a próxima foto, é isso, Laís? Vamos ver. Tá aí. Um telhado branco consiste simplesmente em pintar o telhado de tinta? Sim, mas tem que ser uma tinta térmica, é uma tinta específica. E ela, dependendo do tamanho da casa, vai ficar um pouco caro, né? Mas se você quiser pintar só um cômodo da casa e comparar a diferença e depois ir fazendo pedaço por pedaço, isso ela com certeza vai diminuir a temperatura, diminuir o consumo de energia e isso vai ser muito bom para o bolso no final, né? E essa tinta a gente encontra no mercado fácil? Ou é uma coisa que tem que encomendar, ou é difícil, ou não? A gente encontra numa loja? Não, nos mercados maiores encontra sim, só não vai encontrar em depósitos menores de bairro. É um pouco mais caro, então, pela pesquisa que vocês fizeram. Assim, é acessível, qualquer pessoa consegue comprar, mas ainda é um pouco caro. Porque aí, no caso, é uma tinta térmica tratada, que vai, assim, tem esse objetivo de diminuir, né, a absorção de calor. Então, se torna um pouco caro, mas também é uma solução que pode ser feita. Bacana. Vamos em frente, Laís, com mais uma foto. Aí é o asfalto de borracha. Como é um asfalto de borracha? É quando o pneu, que é jogado no meio ambiente, ele é triturado com asfalto convencional. Aí esse asfalto ele funciona como um isolante térmico. Ele não emite tanta radiação e não retém bastante calor. E, além disso, ele tem uma alta durabilidade. Pesquisadores apontam que é cerca de 100 anos ainda. As empresas, né, que fazem asfaltos têm costumado aderir a isso ou não? Não, porque o custo é um pouco alto para você triturar os pneus, misturar. Então, o custo é alto. Então, ele é pouco utilizado aqui no Brasil. Mas eles deviam pensar a longo prazo. Você gasta mais hoje, mas economiza mais amanhã, porque a alta durabilidade é melhor. Isso é um debate que sempre a gente fala em sustentabilidade surge, né? A questão tem um custo um pouquinho mais alto e por isso que muita gente não adere. Isso. Mas aí você toca no ponto importante. O reflexo que isso vai ter de mais durabilidade, de um planeta mais limpo, né? Um oxigênio melhor, enfim. Isso é que deveria ser pensado, né, professor? E outra, é utilizado pneu, que você não tem um destino certo. Você não sabe para onde vai, muitas vezes você troca o pneu do seu carro, vende por um custo mais baixo, mas ainda assim você encontra na rua pneus jogados. Então a utilização já é importante, você já está preservando o meio ambiente e está utilizando para uma coisa que vai melhorar ainda mais. Que você vai sentir maior conforto térmico, você vai gastar um pouco, mas vai
ter uma qualidade de vida, né? Você não vai encontrar estradas tão esburacadas, porque ele vai se tornar mais resistente, então vale a pena. Vamos mais fotos, Laís, para a gente continuar essa conversa. Acho que a gente tem fotos aí de mudas, é isso? Que Sim. trabalho foi esse? Foi justamente o plantio de árvores que a gente realizou no colégio. Essa imagem foi a gente no Parque Arru da Câmara, que é a Bica. A gente foi recolher algumas mudas de plantas. E esse é uma das soluções que é fácil, assim, dá para todo mundo fazer? Sim, porque essas mudas, elas foram doadas de graça. Então, você pode pegar e plantar na sua casa de graça. Você não tem um custo. E plantio de árvores é uma solução bastante viável. É a mais viável até. Vamos em frente, a gente tem mais fotos, acho que até de árvores também. Não sei se é um pomar que vem agora, é isso. Que pomar é esse? Esse pomar ele foi realizado lá na escola, com a ajuda de parceiros privados e dos professores também. Aí tem o pomar e tem a horta. A horta veio primeiro e depois a gente veio com o pomar para complementar um ao outro. E geralmente o que é produzido lá na horta a gente usa lá na merenda da escola, para dar um gosto melhor, né? Bacana. Vocês percebem que alguém passa, observa e diz, vou fazer em casa, eu vou plantar em casa, eu queria ter em casa pelo menos? O plantio, com certeza. Eu acredito que todo mundo tem uma plantinha em casa que cuida, que preserva e que isso vai interferir na qualidade de vida. E isso com duas perspectivas, de criar áreas verdes na escola e também você vai poder utilizar o alimento que é produzido na própria alimentação, né, dos alunos, dos estudantes. Então, se você faz uma horta na sua casa, você planta alguma coisa, depois você vai poder utilizar. E, assim, a gente nota que é muito eficaz nos dois sentidos, tanto na perspectiva do nosso projeto, que é diminuir a questão do calor, quanto no alimento que você já utiliza. Bacana. Vamos mais fotos? Acho que agora vem técnica de ventilação natural interna e externa. Que solução é essa? Ela é feita principalmente para prédios, pela questão da altura dos ventos. Ela funciona assim, quando o quando o vento vem da rola, ele entra de uma forma natural, que é feita por tubulações e por entradas e saídas otimizadas do ar. Então, é uma forma de você diminuir o custo de energia, porque você não vai precisar a longo prazo de ventilador, ar-condicionado, e o ar vai entrar naturalmente por esse Aquela abertura que tem lá no topo. Justamente. Tem outra foto, Laís, acho que é tipo dando sequência a essa, não é isso? Isso Sim. aqui no mesmo prédio você pode aplicar duas das soluções, que é o teto verde e a questão da ventilação, é você otimizar a passagem do vento. Então você vai conseguir trazer maior conforto para os moradores, ou se for um hotel, para os seus hóspedes, sem se tornar dispendioso com a utilização de ar-condicionado ou ventiladores. Bacana. Professora, a gente tem 2 minutinhos. Para que projetos como esse, né, ideias, alunas tenham a oportunidade de desenvolver mais, de ir ainda mais a fundo nesse tema importante, que não sai da pauta, como eu disse desde o início do programa, há décadas, né? A gente acompanha os países no mundo inteiro se reúnem de anos em anos, tentando conter, né, o crescimento do aquecimento global. O que é que falta, o que é que precisa para que a gente tenha mais isso dentro da nossa escola, tenhamos cidadãos mais conscientes? Bom, primeiramente nós temos um corpo docente comprometido com o ensino, com a aprendizagem dos alunos, então precisa desse incentivo, você incentivar o seu aluno a buscar mais conhecimento. Depois disso, a gente precisa assim, né, de se disponibilizar a desenvolver pesquisas, porque dá muito trabalho. As meninas passaram um bom tempo estudando, no contraturno, porque é uma coisa que elas fazem, tem que continuar estudar normalmente, mas ainda vai mais além, buscar um conteúdo fora do conteúdo programado, que é para toda a disciplina. Então, além disso, nós precisamos muito de um apoio mesmo, assim, financeiro, porque se torna dispendioso para as meninas, às vezes. Uma simples aplicação das soluções se torna inviável quando você vai comparar, eu não tenho recurso, eu não tenho condição. Tem que sair em campo, né? Se Isso, deslocar. às vezes os pais mesmo reclamam, não tenho esse dinheiro nesse momento. Aí, então, às vezes se torna um pouco complicada essa questão de recursos. Se tivesse, né, um programa mesmo governamental ou pessoas que quisessem ajudar, seria muito importante. Essa viagem mesmo para os Estados Unidos, nós estamos correndo atrás, para batalhar, porque nós temos o direito de participar, mas tem todo um gasto por trás.
que assim é importante para o Brasil, para a Paraíba, mas que não vai ser fácil. Então, as meninas, a gente já está pensando o que é que a gente vai fazer para arrecadar fundos mesmo, para conseguir chegar lá. Bom, tomara que nossa entrevista tenha um reflexo ainda mais positivo, que quem está nos assistindo possa entender a importância do entusiasmo de vocês, né, nesse estudo. Quero parabenizar as três, a professora que orientou e as duas, e agradecer a presença aqui. Muito obrigado. Obrigada. Muito boa sorte também nos Estados Unidos. Tenho certeza que vai dar tudo certo, vocês vão viajar e quem sabe volta com notícias ainda melhores. Aí voltem aqui para o programa para falar, tá bom? Okay. Muito obrigado mesmo. A Câmara Aberta de hoje está terminando, mas antes de encerrar, um recado. Se você conhece uma história, uma ideia interessante como essa que mostramos hoje, se tem algum tema que gostaria que fosse explorado aqui no programa, manda sua sugestão lá pela nossa fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. Lá também é possível rever este e outros programas. A gente espera. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!